Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Quem está feliz está aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Amém? Só quem é mais do que vencedor, dá um glória a Deus aí, bem gostoso. Glória a Deus, se você já entendeu aquilo que Deus tem para a tua vida, que você é mais do que vencedor, mas talvez você não se atentou a conquistar aquilo que Deus tem para você, a conquistar a promessa, a conquistar almas para Jesus, a conquistar e viver aquilo, o novo de Deus para a tua vida. Sabe, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, sim ou não? A gente não sabe como agir, sim ou não? Mas o Senhor, Ele quer te direcionar a viver isso em nome de Jesus. Ele quer fazer você conquistar, Ele quer fazer você vencer, Ele quer te direcionar ao novo de Deus, porque tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas é bênção. Deus, Ele nunca vai te entregar algo que não seja bênção. Deus, Ele nunca vai lançar contra você uma maldição, porque a natureza dEle é abençoadora. A natureza do inimigo é amaldiçoar, mas a natureza de Deus é abençoar, e todo aquele que está com Ele é abençoado em nome de Jesus, amém? Mas nós devemos tomar posse, nós devemos tomar posse do melhor de Deus, nós devemos tomar posse e buscar viver esse propósito, porque não é fácil. É fácil ou não é fácil? Não é fácil, mas vale a pena, sim ou não? Então abra a tua Bíblia aí em Números capítulo 13. Estava no meu TSD uns dias atrás, eu travei nessa palavra. Deus, Ele falou muito forte ao meu coração com essa palavra, e revelou algo no meu coração muito forte também. E essa palavra, ela ficou gotejando na minha mente, ficou sendo remoída. E ali, quando Deus, Ele fala, é inevitável. Quando Deus fala para falar, para pregar, para ministrar a palavra de Deus, é inevitável. Todo aquele que prega sabe que Deus é o dono da palavra. Sem Ele nós não somos, mas com Ele nós podemos, sim ou não? E assim é nas nossas vidas também. Você só vai se tornar um vencedor com Jesus. Você só vai romper em fé com Ele. Você só vai conquistar com Ele também. Você pode fazer muitas coisas pela força do teu braço, mas só Deus te dá a vitória plena. Só Deus pode te direcionar aquilo que é um plano perfeito do Senhor, em nome de Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Números capítulo 13, eu vou ler 3 partes aqui, amém? Eu quero que você me acompanhe, para que você possa entender. Primeiro é o versículo 1 e 2 de Números 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. No versículo 16, são estes o nome dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: suba pelo Neguebe e entre na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram dias de primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron.
Ali viviam Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, a qual foi trazido por 2 homens numa vara, e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relatório do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela, mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes de estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Poder sentar glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Você que já está sentado, curva sua cabeça em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, Todo-Poderoso, aqui Tua palavra foi lida e será ministrada aos nossos corações. Nos direciona, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem proposto, a abrir o nosso coração, Senhor, e nos abrir o entendimento, Senhor, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, para ministrar as nossas vidas e para nos edificar. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e glória a Deus. Amém? Quando estava meditando nessa palavra, Deus ele nos mostra isso. Todo aquele que fez o seu TSD viu as consequências de uma desobediência e as consequências da obediência também. Mas no livro de Números ele destaca muito a desobediência do povo. No livro de Números ele destaca muito a murmuração do povo. No livro de Números, a qual a gente leu, o Senhor, ele ali levanta sua ira contra aquele povo, mas tem o entendimento de uma coisa: tudo aquilo que o Senhor quer nos passar é um direcionamento daquilo que Ele quer propor em nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas é algo novo, sobrenatural. Tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar é a viver o novo de Deus. Então nós temos que ter entendimento de uma coisa: o Senhor Ele te chamou para conquistar, o Senhor Ele te chamou para vencer, o Senhor Ele te chamou para restaurar a tua vida, o Senhor Ele te chamou para mudar a tua história, o Senhor te chamou para renovar a tua mente, para que você possa viver coisas maiores. Nós vivemos uma luta em nossas vidas que é uma luta travada, sim ou não? Todos nós, irmão, a nossa briga não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A nossa briga é espiritual, a nossa briga é contra nós mesmos. O Senhor Ele quer te tornar uma pessoa melhor. Só que você só vai se tornar uma pessoa melhor se você brigar com você mesmo e ali vencer.
A gente sabe que a palavra de Deus, ela tem um direcionamento. E há somente 2 direcionamentos para nós seguirmos. Ou a gente segue a Deus, ou a gente não segue a Deus. E consequentemente, um caminho sem Deus é um caminho pior, não é? E em todas as nossas vidas, nós lutamos por isso. Pastor, o senhor vive guerras na sua vida? Vivo. No momento que acorda até o momento que vou dormir. Todo dia eu renuncio, todo dia eu sou tentado, todo dia eu sou provado. E o Senhor, Ele quer nos aprovar todos os dias. Sabe por quê? Tudo aquilo que vem sobre nossas vidas, contra as nossas vidas, é para nos fazer melhor. É para nos fortificar, é para nos fortalecer, é para nos dar sabedoria, é para nos dar entendimento, é para nos dar vigor, é para que nós possamos aprender. Eu ouvi o ditado que nós temos que aprender com os nossos erros. Meu irmão, Provérbios ele traz dizendo que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele só precisa ver uma pessoa errando para ele aprender a não fazer aquilo. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o tolo, ele não aprende nem com os erros dele. Sabe, tem aquele ditado também: você está batendo na mesma tecla. Deus ele quer fazer você evoluir. Deus ele quer fazer você crescer. Deus ele quer te ensinar. E nós estamos na nossa vida com o Senhor, irmão, nada mais, nada menos do que para aprender a viver um propósito com Deus, a crescer, a ter maturidade. A maturidade ela vem em nossas vidas com as nossas experiências boas e as nossas experiências ruins, sim ou não? Se você vê uma pessoa que já está com muitos anos, já é idoso, ela já passou por tantas situações na vida que os tornaram uma pessoa madura. Mas tem pessoas novas com maturidade? Tem, porque quiseram aprender também. Mas tem pessoas idosas, velhas, sem maturidade? Tem também. Mas o certo é que a gente olha e já fala: esse senhor ele já tem uma maturidade muito grande. Por quê? Porque a gente olha para a realidade. Já passou por situações, já passou por circunstâncias, já passou por tanta coisa na vida. Salomão viveu a sua sabedoria no seu auge, mas no final da sua vida ele falava no livro de Eclesiastes: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele passou por situações na vida dele. Um homem mais sábio, a palavra de Deus fala que não houve homem mais sábio. Mas a sua maturidade plena veio no final da sua vida, vendo que tudo na nossa vida é vaidade. Falando sobre o tempo, falando sobre tantas coisas que nós temos que entender que há um propósito em todas as coisas. E há um propósito que nós temos que seguir também. Então, para você conquistar o Senhor, Ele quer te dar maturidade, amém? Para você conquistar o Senhor, quer renovar a tua mente. Para você conquistar, você tem que aprender a ser um guerreiro, sim ou não? Já pensou? A guerra está aí. Rússia, Ucrânia. Deus me livre, instaura uma guerra mundial, né? Aí os brasileiros têm que ir, né? Porque se é mundial, todo mundo vai. Aí vai quem? A geração Free Fire, né? Aí eles já vão assim pensando: pô, treinei só para mim ir para a guerra agora. Só que lá, meu irmão, é realidade virtual, não é virtual não, é realidade mesmo, só tem uma vida. Se perder já era. Agora já pensou uma geração que vivia no Free Fire, ele vai pegar uma AK-47, aquelas novas, não sabe nem atirar, não sabe nem segurar. Aí ele vai começar a fazer atira, não vai. Vai passar ruim ou não vai? Porque não foi treinado, porque não foi direcionado no campo de batalha. Viveu o virtual, mas não viveu o real. Então, vai ser a primeira tropa ali do começo, irmão. E a primeira tropa é sempre aqueles inexperientes, né?
Vai pagar pela inexperiência. Mas eu só estou dando um exemplo que em nome de Jesus não vai ser real. Mas a gente sabe, né? Quem tem carteira de reservista, se prepara. Não, irmão. Se não for, ser preso. Mas não vai acontecer em nome de Jesus. Mas isso tudo, uma inexperiência vai gerar o quê? Não vai gerar nada. Mas quando a palavra de Deus fala em Romanos 12, renovar a nossa mente, ter um culto racional ao Senhor. Certamente, quando nós renovamos a nossa mente, nós o quê? Aprendemos. O culto racional a Deus é o nosso culto do dia a dia, irmão. Do momento que você acorda ao momento que você dorme. Aí você faz o TSD, aí você lê a palavra, você ora com o Senhor. E o que acontece? O Senhor ele vai te capacitando, o Senhor vai te gerando intimidade com Ele, o Senhor ele vai trabalhando na tua vida. E essa guerra que nós vivemos no nosso dia a dia, nós vamos vencer, porque nós vemos na Bíblia, e na Bíblia não é diferente da nossa vida. Amém? Que nós podemos vencer as nossas batalhas do lado do Senhor. Nós podemos vencer as nossas batalhas tendo intimidade com Deus. Nós podemos vencer as nossas batalhas orando. Nós podemos vencer a nossa batalha fazendo propósito com Deus. Nós podemos vencer as nossas batalhas vivendo a palavra de Deus, que transforma a nossa vida, renova a nossa mente e nos transforma em pessoas melhores. E o Senhor ele vai nos atualizando. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, os planos de Deus são assim. Aquilo que Deus tem para nossas vidas é perfeito. Nós podemos até ter planos, mas não são perfeitos como os planos de Deus. Nós podemos até ter os nossos objetivos, mas não é perfeito como os objetivos que Deus tem para nossas vidas. Quando você entrega a sua vida para o Senhor ele quer realizar em nós a sua vontade. Talvez você tenha planos e você não sabe nem por onde começar, e Deus ele te ensina, ele te capacita. E quando nós buscamos, quem já ali fez o propósito com Deus, viveu o sobrenatural de Deus, tem esse entendimento. Quando o Senhor ele vai na frente, irmão, a porta se abre, é um negócio sobrenatural. Deus ele vai direcionando, Deus ele vai dando vitória, Deus ele faz acontecer. Só aquele que fez o propósito com Deus por um emprego, e o Senhor nada, talvez você nem entregou o currículo, e Deus te chamou. Como isso? Se eu nem entreguei o currículo, foi Deus. Você se propôs a orar pela tua vida, pelo teu casamento, e Deus restaurou, mas não tinha mais jeito. Quem foi que restaurou? Foi Deus. Tinha uma doença incurável, uma enfermidade incurável. Os homens falavam, você vai morrer, mas curou. Quem foi que curou? Tem que ter entendimento de uma coisa: o Senhor, quando Ele está na guerra, Ele não perde. O Senhor, quando Ele está na tua batalha, Ele prevalece, porque Ele te faz prevalecer. Agora, eu nunca vi uma pessoa pessimista, falando que não vai conseguir e Deus honrar. Eu não vou conseguir não, porque a primeira coisa que faz é desistir. Não ora, já não entrega mais, já nem fala com Deus. Não vai acontecer não. E não vai acontecer mesmo. Meu irmão, se você declara com a tua boca que não vai acontecer, irmão, a palavra de Deus fala que o Senhor ele dá ordem aos anjos ao nosso. Quando a gente clama, os anjos do Senhor vão em nosso favor, vencendo as batalhas. Irmão, graças a Deus a gente não tem uma visão aberta para o mundo espiritual, para ver a guerra que está acontecendo do teu lado. Talvez você ficaria doido ao quanto Deus tem cuidado de você, quanto Deus tem cuidado da tua vida. Demônios e anjos brigando, guerreando. E você, Deus, o inimigo não pode tocar em você, porque Deus ele cuida de você.
O inimigo, a palavra de Deus fala que o inimigo está como um leão querendo te dragar, mas Deus te blindou, Ele está te guardando. É por isso que você não está sucumbindo à situação que você está vivendo. É por isso que você não está perecendo na situação que você está vivendo. É por isso que você não está perecendo naquilo que você está vivendo hoje, porque Deus ainda está no controle. Ele está te guardando. Então tenha entendimento disso. Vai depender de quem para viver o propósito de Deus? De mim, fala de mim. Eu sou responsável pelo propósito que Deus me entregou. Deus vai te dar um livre-arbítrio, amém? Para você fazer o que você quiser, amém? Só que Ele também fala que nós temos que viver segundo a vontade dEle, sim ou não? Que tudo é lícito, mas nem tudo. Então nem tudo é para que nós possamos fazer. Então por que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio? Para que nós quisermos, para que nós tenhamos o desejo, a vontade de adorar Ele, de fazer a vontade dEle. Os anjos, eles já obedecem a Deus automaticamente. Não, Ele criou você com o propósito de ser o adorador, mas querer adorar, querer buscar. É por isso que a gente chama para orar, irmão. Vem uns 5 gatos pingados, e quando vem muito, porque poucos querem buscar. Mas você só vai ter vitória, irmão, através da oração. Ah, pastor, ora por mim que eu vou ter vitória. Aí te ora, irmão, mas tem coisa que depende de você. Se ora pelo meu casamento restaurar, a gente ora. Mas quem é que vai estar lá dentro da tua casa 24 horas, sendo um agente de Deus para restaurar esse casamento? É você. Então Deus, Ele nos dá um direcionamento, mas nós temos que seguir. A palavra de Deus fala: peça, busque e bata na porta, que a porta será aberta. Se você não pedir, se você não buscar, se você não bater na porta, certamente vai ficar mais difícil. Mas Deus ainda continua te abençoando. Então tenha entendimento disso. Depende de mim e de você. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele tem um direcionamento aos israelitas. O que? Espiar a terra. E ali era o momento, meu irmão, ímpar. A promessa que tinha dado a Abraão, Isaac e Jacó era para se cumprir naquele momento. Passaram 400 anos escravos no Egito, e aquele momento tiraram do Egito, abriu o Mar Vermelho, e naquele momento eles iriam olhar a terra que Deus tinha prometido a eles. Uma promessa de anos, e foi muitos anos, de gerações e gerações, e assim cumprir naquele momento. E o Senhor mandou Moisés enviar os espias, o que? Profético, 12, um de cada tribo, para que pudesse avistar a terra. Ali ver se a terra era boa, no que eles podiam fazer. Porque, meu irmão, quando Deus, Ele te entrega um propósito, Ele te dá entendimento e inteligência para que você tenha estratégia para conquistar. Sim ou não? E tudo aquilo que o Senhor ministra desse altar para a tua vida é um direcionamento de Deus. Sim ou não? Então preste atenção. Deus falou para eles espiarem a terra. Moisés separou os 12, e aconteceu que algo interessante: os 12 foram separados, um de cada tribo, 12 homens. E no versículo 16 fala assim: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Sabe que o nome de Josué verdadeiro era Oséias? Quem sabia dar uma glória a Deus? Ninguém sabia, né? Te atenta a isso. E Deus falou no meu coração, eu falei: por que, Deus? E ali eu fui procurar o significado do nome, porque o teu nome tem um significado, amém? O nosso nome tem um significado. E o significado de Oséias é salvo, salvação. Eu falei: amém, significado bom. Mas por que Moisés mudou o nome de Oséias para Josué? Aí eu fui procurar o significado do nome de Josué.
O significado do nome de Josué é Deus salva. Deus traz a salvação. O Senhor, Ele não nos entrega a nossa própria sorte. O Senhor nos entrega a viver o propósito de Deus. Se você ainda não entendeu, Moisés mudou o nome de Osés para Josué, para que ele pudesse ter entendimento que Deus estava no controle da vida dele, que Deus era a salvação, que Deus ia mudar a história, que Deus ia dar a vitória a Josué, ao povo de Deus. Sabe, Deus, ele muda o nome de Abraão para Abraão. Para quê? Para ser pai de multidões. Deus, ele muda o nome de Jacó para Israel, porque o seu nome era uma maldição, mas aquilo que Deus entregou era o nome de um país, de uma nação, o homem que brigou com Deus e prevaleceu, o homem que recebeu uma dádiva do Senhor. Toda vez na Bíblia que o Senhor, ele muda o nome, é para transformar uma história. O Senhor, ele nos entregou, ele mudou o nosso nome, ele tem mudado a nossa história, ele tem nos direcionado para conquistar, para saber que nós somos dependentes de Deus, e quando nós somos dependentes de Deus, é Deus que está agindo nas nossas vidas, é Deus que está agindo na nossa história. Aleluia! Moisés mudou o nome de Josué para que ele pudesse ter a certeza que Deus estava indo com eles. Tenha certeza de uma coisa: Deus, ele está mudando a tua história, para você ter uma certeza que Deus está indo com você aonde você for. Que o Senhor está trabalhando na tua vida em todo o tempo, em todo momento. Que o Senhor, ele está te dando vitória em tudo aquilo que você colocar as mãos. Que o Senhor, ele está trabalhando na tua vida, ele está mudando a tua história. E se for necessário, ele muda até o teu nome para te dar vitória. Ele não nos entrega a sorte, ele nos direciona a viver o propósito de Deus, a ter vitória. O Senhor, ele quer mudar. A gente fala, tem um ditado, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Se você botou o Senhor na frente, sempre vai ser Deus mesmo. E Deus, ele sempre vai te dar vitória. Mas tem entendimento de uma coisa: a tua visão em questão daquilo que Deus colocou em tuas mãos vai determinar o milagre que você vai viver. Talvez você tenha vivido uma prova, uma luta, o gigante é grande, irmão. Mas você tem que ter um entendimento de que Deus, quando ele está no controle, ele vai fazer você derrubar esse gigante. Talvez não está no teu controle, mas está no controle de Deus, porque Deus é todo poderoso. Sabe, eu olho Davi, sexta-feira o apóstolo ministrou sobre Davi, foi uma bênção. E sabe o que é interessante? Davi era um homem que ele era questionado até pelo seu pai, porque Jessé não tinha certeza, né? Ele era diferente, ele era baixinho, ele era fraco, ele era albino. Mas o que aconteceu? Deus o escolheu. Deus tinha um propósito. E Davi era um homem, um menino como eu e você, normal, que muitas vezes as pessoas não dão crédito. Mas o Senhor já tem um plano preparado para a tua vida, e o propósito de Deus é muito maior do que você imagina. Deixa eu te falar uma coisa: os homens podem até não dar crédito para você, mas Deus já tem gastado todos os créditos com você na tua vida, porque Ele tem um propósito a realizar. Davi, ele chega ali no campo de batalha com seus irmãos, e ali seus irmãos começam para entregar, e ele começa a ver Golias ali falando de Israel. Davi, ele olha, fala: quem é esse circunciso para falar de Israel? Talvez os seus irmãos já estavam lá. Fala baixo, tu é doido, é? Sai daí, miserável. Olha o teu tamanho para o tamanho do cara, irmão. Está todo mundo aqui com medo. E Davi, ele não deu ouvido a essas coisas. Ele falou: ó, se quiser eu vou lá derrubar o gigante. Se conseguir, Deus vai estar comigo. Se não conseguir, pelo menos estou na glória com ele. Não falou isso na Bíblia, né? Tá, mas conjecturando. E o que ele vai? Ele vai no riacho, pega 5 pedras e traz. E por que ele pega 5 pedras, irmão? Porque era 5 gigantes, não é só Golias não. Ousado, né? Queria matar todo mundo na pedrada. Ele pega as 5 pedras
bota no seu alfoge. E o primeiro a derrubar é o mais bravo. Quem é o mais bravo? É Golias, né? Maior. Porque tu tem que orar logo pela pior prova, irmão. Qual é a pior? Enfrenta logo ela. Qual o maior gigante? Eu vou logo no mais bravo, porque os restos, irmão, se ficar, a gente derruba na pedra. Se não ficar, eles correm. Aí ele pega as 5 pedras e mira na cabeça de Golias, e ali acerta. A palavra de Deus fala que o poder de Deus vai naquele lugar e derruba aquele gigante. E ali começa a se cumprir o propósito de Davi. Dele ser um rei, ele se torna um guerreiro. A pessoa, uma pessoa improvável, que ali estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, as malhadas, que nem davam muito valor, se tornar um guerreiro. Só que Deus estava com ele em todos os momentos. E enquanto Davi ia, as pessoas viam Deus através da vida dele e viam que Davi era brabo. Aí Davi pega o seu exército, reúne só os rejeitados, só aqueles que não prestavam, só os bebos, só os vagabundos. Bora servir a Deus aqui, bora servir o exército de Israel. Era ousado, irmão. Você tem que ser ousado na presença de Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus com ousadia. Irmão, se Deus mandou você pregar, pregue. Se Deus mandou você cantar, louve. Se Deus mandou você fazer missões, vá. Porque quem te garante é Deus. Se você entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente, irmão, é Deus que está cuidando de você. Agora Deus te chama, aí faz o quê? Ah, não, é uma vergonha. Vou nada. O pastor pediu para me pregar lá na célula. Vou não, pastor. Sem nem falar. Estuda, lê a palavra, vai ter SD. Às vezes Deus te dá uma palavra ali. Tu acha que todo mundo começou pregando bem? Não, tudo tem um começo nas nossas vidas. Olha o diabo começando. Cidade de Deus, o diabo se levantou lá forte, irmão. Agora quer. Entrou um abençoado lá de um bebo que eu pregava e ele respondia. Afinal, orando pela vida dele. Deus vai dar vitória, eu vou ver ele convertido ainda. Porque o que eu profetizei na vida dele não foi pouco não. Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos ousados a viver o propósito de Deus. E ali Davi conseguiu derrubar, se tornou guerreiro, se tornou um rei. Tem gente que não quer fazer, vai lá e faz. Tem gente que não quer fazer a vontade de Deus, vai lá e faz. Tem gente que não quer orar, vai lá e ora. Tem gente que não quer pedir, vai lá e pede. Se você não quiser fazer a vontade de Deus, irmão, tem outro que vai fazer. Se não fosse Davi, seria outro. Tem entendimento disso. Tenha entendimento disso. Se Deus te chamou, irmão, você é um privilegiado em viver o propósito de Deus. Viva aquilo que Deus preparou para você, porque isso mesmo em Deus, Ele te capacita naquilo que Ele te chamou. Deus ali chamou aqueles homens para espiar a terra prometida. Deram todo o direcionamento, tudo que eles tinham que fazer, tudo que eles tinham ali que procurar, tudo que eles tinham que observar, fazer o relatório. E o que aconteceu? Eles foram e viram ali uma terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra que tinha cidades fortificadas, uma terra ali que havia habitantes sim, mas era muito proveitosa. A gente foi lá em Israel, comeu a tâmara. Eu acho que aquilo que Deus fala, que a terra que emana leite e mel, aquela tâmara, ela tem um gosto de leite e mel, muito gostoso. Já desse eu comi uma tâmara com morango, pensa num negócio bom. Deus, Ele estava cumprindo promessas ali, de que gerações estavam esperando. O cacho de uva era tão grande, que não dava para carregar um, tinha que carregar de 2. Vai lá, pegaram a vara, colocaram em cima da vara e foram 2 carregando. E era interessante que estavam no dia da primícia das uvas, irmão. Eles estavam dando e entregando o melhor para o Senhor. Deus, Ele fez tudo com que aquele povo visse a terra abençoada que Deus tinha preparado para eles.
tudo aquilo que Deus tinha feito para entregar na vida deles. E eles chegaram na terra e começaram a falar a Moisés a tudo aquilo que eles tinham visto. Mas sempre tem um mais na história, né? Sempre tem um mais na história. Eles falam que a terra era habitada por até gigantes, cidades muito fortalecidas. E ali Caleb, ele se levantou ali com a audácia, falando: vamos subir agora e tomar a posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb, ele tinha o entendimento do Deus que ele servia, irmão. Não é possível um Deus que abre o mar, que dá alimento todo dia, que bota uma nuvem de fogo de noite e bota uma nuvem de dia, para que pudesse cuidar do povo. Um Deus que cuida do povo, não entregar aquela terra. Davi, quando ele derrubou Golias, ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do seu Deus. Caleb, Josué, eles viram também o tamanho do seu Deus, aquilo que Deus tinha prometido, ele iria cumprir. Sabe o que acontece? Tem muita gente igual aos outros espias. Os outros espias começaram a questionar, começaram a falar: nós não vamos conseguir, tem muita gente lá, tem gigante, a gente é igual gafanhoto na frente do povo, a gente não vai conseguir, a gente não vai prevalecer, a gente não vai avançar, não vamos entrar lá não, vamos ficar aqui mesmo. E eles começaram a questionar. Meu irmão, e pega-se num negócio para disseminar, é murmuração. Gasolina aumentou, não vi ninguém otimista, nem eu. Não dá, né, irmão? Não tem como, né? Todo mundo estava reclamando. E pensa esse negócio aí, rede social, aí todo mundo, pelo amor de Deus. Em todos os lugares, todo mundo, pelo amor de Deus. Eu só vi um no jornal, que ele falando: rapaz, eu venho abastecer, eu nem olho o preço da gasolina. Eu falei: isso é bom. Quem tem que preocupar com o preço da gasolina é Uber. Ele falou, eu falei: cabo, tem dinheiro, né, irmão? E pobre, né? Só Jesus. Mas de todos, ele foi sincero. Mas quer ver um negócio que pega? A murmuração, é reclamação, irmão. Tu vê uma pessoa reclamando, tá numa fila do banco. Aí um já começa, a fila tá devagar. Aí o outro começa, tá mesmo. Aí o outro começa: rapaz, essa caixa aí tá devagar, tadinha da bichinha, tá lá trabalhando, meu irmão. Desde cedo até a tarde, aguentando abuso dos outros. Aí começa. E começa a reclamação. E pega, irmão. E todo mundo reclama, e quem não vigia reclama também. Sim ou não? Aí o preço da carne. O preço da carne está caro. O pastor Naldo aqui trouxe uma palavra, diz: minha oferta foi forte. A gente não tem um olhar otimista em questão disso, irmão. Eu não estou falando para você que você está errado, né? Mas você não pode reclamar, mas tem entendimento de uma coisa: a murmuração, ela corre forte. Tu vê uma pessoa reclamando, o outro já está reclamando também, parece uma praga. É automático. Aí o papo já começa: é mesmo, né? E começa. Naquele povo estava assim também. Aqueles 10 espias ali, eles começaram a contaminar o povo com as murmurações. Chegaram até a dizer: vamos levantar um líder para voltar para o Egito, para retroceder, meu irmão. A terra prometida estava lá na frente, eles já estavam perto, já estavam próximos, já estavam ali na beira. Deus, eles já estavam vindo, avistando a promessa de Deus. E a murmuração começou a tomar conta. E o que aconteceu? Deus levantou uma ira e falou: esse povo não herdará a terra prometida. Eu levantarei uma geração para entrar na terra prometida. E o que aconteceu? Passou-se o quê? 40 anos, irmão. E nesses 40 anos aconteceu muita coisa.
nesses 40 anos, primeiro, que começou a levantar rebeliões, irmão, e rebelião é do diabo. A rebelião levanta os rebeldes são de quem? Não tem como, irmão. Começou a se instaurar enfermidade. Moisés, Arão, Josué, Caleb começaram, rasgaram suas vestes, começaram a orar ao Senhor para se desviar essa ira, mas Deus ele já tinha falado. E o que aconteceu? Passou momentos de luta e eles começaram a reclamar, e ali começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Se levantou homens ali para rebeliar, só para perecer. Irmão, tem entendimento de uma coisa: você nasceu para ser abençoador, você nasceu para ser bênção, você não nasceu para ser rebelde, você nasceu para ser uma pessoa que é obediente à ordem de Deus, aquilo, a palavra de Deus. Uma pessoa que quer conquistar, ela tem que ser otimista. Mas uma pessoa que ela é pessimista, ela sempre vai olhar para o problema. Ela sempre vai olhar para a situação, ela sempre vai colocar defeito. Já viu a pessoa que sempre coloca defeito? Tá tudo bem. Ah, mas eu não gostei disso. Ah, mas eu não gostei daquilo. Ah, mas... Ei, nós temos que ter a visão que Deus nos entregou. A gente olha muito para os problemas e pouco para a solução. Veio lá em casa. Cadê minha esposa aqui? Ali. Falar. Porque eu sou uma pessoa que busca a solução, irmão. Se for para viver o problema, eu não vivo. Aí tem vezes que mulher quer reclamar, irmão. Ela não quer a solução, quer reclamar. E traz a solução, falando, não quero a solução, quero reclamar. Ah, mas então fica aí com o teu problema aí. Fica sofrendo. Fica porque... eu não sei se... Nem todas as mulheres são iguais, não sei, né? Mas tem vezes que gosta de viver o problema, irmão. Pega o problema debaixo do braço e vem aqui, bora. Leva para passear, irmão. Passe uns dias com ele. Dá banho, né? E o que acontece? Quem vive problema, irmão, aí tem problema, vai gerar o quê? Confusão. Problema vai gerar o quê? Brigas. Problema vai gerar o quê? Ira. Tudo isso. Abraçou o problema, já era. Nós nascemos para solucionar os problemas, sim ou não? Sim. Tem homem assim também, não tem? E muito. E quando a gente quer viver o problema também, irmão, aí que o bicho pega mesmo, porque o homem quando casqueta é difícil, mas Deus ele nos chamou para quê? Para ser o quê? Solucionadores, irmão. Quer ver o problema acabar? É você falar, eu vou orar. Minha avó, missionária Maria José Gomes de Alencar, a gente chega com o problema, ela fala, vamos orar. Dias depois, solucionado o problema. É algo que é intimidade com Deus. Só ora quem tem intimidade com Deus, irmão. E aquele que tem intimidade com Deus e ora, meu irmão, Deus ouve e Deus faz. Amém? Mas aquele que vê o problema, irmão, vai ver o problema. E tem gente que vive o problema de uma forma... Tem nas casas, tem na igreja, tem no trabalho. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de questionar. E o que aconteceu? O povo começou a questionar Moisés. E olha, dentro da sua casa também, dentro da sua família, Miriam e Arão, irmão de Moisés, começaram a questionar Moisés. Capítulo 12. Deus o que? Mandou logo uma lepra em Miriam. Ficou 7 dias fora do arraial, leprosa. Moisés orou, pediu pelo amor de Deus. E Deus falou o quê? Depois de 7 dias pede para ela voltar, mas ela vai pagar esses 7 lá, porque estava se levantando contra Moisés. Aí o que aconteceu com Arão? Deus ia matar Arão. Moisés clamou ao Senhor. Tem gente que só não é consumido porque a oração é fervorosa, irmão. Tem gente que só não é consumido porque tem alguém que está orando por você, tem uma igreja que está orando por você, tem vidas que estão orando por você.
e não é consumido. E o que aconteceu? Começou a se instaurar no meio do povo várias rebeliões. Chegou Corá, um dos sacerdotes, falou: se Deus te usa, Deus me usa também. Deus usa Moisés, Deus usa a gente também. Irmão, aquilo que Deus constituiu, Deus constituiu. Aquilo que Deus levantou, irmão, não te levanta contra. Tem entendimento de uma coisa: aquilo que Deus faz, Ele não volta atrás. Sabe, tem muita gente que, pastor, não concordo com isso. Irmão, tu não está se metendo com o pastor, tu está se metendo com Deus. Você pode até não concordar, mas ora, mas pede, mas clama. Em tudo na Bíblia que se tornou uma rebelião, rebeldia, teve altos prejuízos. Corá se levantou contra Moisés, juntou 250 homens, foram até Moisés: se eu sou homem de Deus, também é. O que Deus fez? Deus abriu a terra, irmão. Já viu? A terra abrir e engolir as pessoas. E essa rebelião não parou, e continuou, e ali veio uma praga, irmão, pior do que o Covid, matou 14 mil de uma vez só. Aí veio outra praga, mais 28, e o povo foi perecendo por causa da rebelião. Deixa eu te falar uma coisa: você não nasceu para rebelar e morrer na tua rebelião, não. Você não nasceu para ser rebelde, você nasceu para ser bênção, e aquilo que Deus forjou na tua vida é que tem que prevalecer. Todos nós temos uma natureza humana, a carne, que vai nos levar a fazer o que é errado. Só que nós temos que viver para fazer o que é certo, sim ou não? Deus ele abomina a murmuração. Pessoa que reclama direto, nem a gente gosta de estar perto. Tem gente que reclama, que a gente senta perto e começa a falar: meu Deus, Deus te abençoe, deixa eu ir. Ninguém suporta. Imagina Deus, porque a rebelião começou no céu, com Lúcifer. Lúcifer ele nem queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual, botar o trono do lado. Só que não era propósito de Deus isso. E ele foi o quê? Banido do céu. Aí Deus criou quem? Eu e você, irmão, para ser adorador. Eu e você para adorar a Deus. Eu e você para fazer a vontade de Deus. Nós ficamos no lugar de quem? De Lúcifer. Agora tu já sabe porque ele te odeia, que ele quer acabar com a tua vida. Para da imagem do diabo bonzinho, né? Da série, né? O diabo é bonzinho, ele se apaixona. Não, irmão, ele quer acabar com a tua vida, ele quer te destruir. Ele quer tirar a liberdade. Tem entendimento de uma coisa: aquilo que Deus plantou na tua vida é para ser bênção. Não deixe o inimigo colocar no teu coração, te influenciar para as coisas erradas, te influenciar a rebeldia, a murmuração, as coisas erradas. Você tem que ter um entendimento que Deus te criou para conquistar, que Deus te chamou para conquistar, que Deus te chamou para vencer, para você ter obediente a Ele. Todo aquele que é obediente vive o propósito de Deus. Todo aquele que é obediente vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Todo aquele que é obediente é otimista. Mas todo aquele que é rebelde está desonrando a Deus. Deus ele não poupa ninguém. Porque até Moisés, no momento em que ele errou contra Deus, que ele bateu na rocha 2 vezes, Deus falou: não, dá só um toque que vai sair a água. E por causa do povo, presta atenção nisso, por causa da murmuração do povo, Moisés estressado, a palavra de Deus fala que ele era manso, a palavra de Deus fala que ele era paciente, mas ele estava tão estressado por causa da murmuração do povo, ele bateu na rocha 2 vezes e obedeceu a Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem pecado por causa dos outros, a gente tem errado por causa, Deus não poupou nem a Moisés. Arão pecou junto, Deus falou: sobe Arão lá no monte de Ó, leva Eleazar, que eu vou ungir Eleazar a sumo sacerdote. Deus, Ele nos guarda
pelaquilo que Ele nos entregou. Aquilo que Deus entregou na tua vida, Ele te blinda de todo mal e até dele mesmo. Deus levou Arão até um monte de Ó, fez tirar a estola sacerdotal, botar no seu filho e levou Arão. Moisés, Deus levou até o Monte Nebo, a vista terra prometida. Eu vou dar ao povo, mas tu não entrará lá. Por quê? Porque a glória de Deus ninguém toma. Foi Deus que abriu o mar, foi Deus que sustentou no deserto, foi Deus que guardou o povo, foi Deus que entregou a terra prometida. É Deus que faz, é Deus que realiza, e dele não há nada que possa ser tirado da sua glória. Tem entendimento disso? Nem Moisés herdou a terra prometida. Quem foi que herdou a terra prometida? Josué, Calebe e o povo, porque se tornaram fiéis até o fim. Tem entendimento de uma coisa: não se levante contra ninguém, principalmente contra o seu líder. Aquele povo pereceu porque murmurou, porque se levantou. Deus levantou aqueles para direcionar a igreja. E assim, quando nós levantamos contra a vida de alguém, nós já estamos amaldiçoando a nossa vida. A palavra de Deus, Deus falou a Abraão, Gênesis capítulo 12: eu abençoarei aqueles que te e amaldiçoarei aqueles. Quando você amaldiçoa alguém, irmão, você está tomando isso para você mesmo. Mas quando você abençoa alguém, você está tomando isso para você mesmo também. Você nasceu para ser bênção, você nasceu para ser abençoador, você nasceu para ser uma pessoa que ora pela vida dos outros e Deus faz um milagre. Você nasceu para ser uma pessoa que intercede por alguém e Deus ele age. Você nasceu para ser uma pessoa que é bênção na vida dos outros. Ah, pastor, mas a palavra de Deus fala que vem a maldição também, a gente pode amaldiçoar. Não, a palavra de Deus fala que de uma fonte não pode sair duas águas. Ou é água doce ou é água amarga. Ou você é abençoador ou você é amaldiçoador. Quando você olhar para todos como uma vida, como alguém que você ama da sua família, Deus ele vai começar a cumprir na tua vida o propósito. Amém? Porque se você olhar para uma pessoa que você não gosta, aí você desejar um mal para essa pessoa, você está fazendo a vontade de Deus? Jesus ele falou: amem aqueles que te perseguem, porque de que vale amar aquele que te ama? É muito fácil. É muito fácil amar uma pessoa boa, é muito fácil amar uma pessoa que te ama, é muito fácil amar uma pessoa que é legalzinho. Difícil amar quem é difícil. Difícil é amar quem é murmurador, difícil é amar quem fala de você, difícil é amar quem não gosta de você, difícil é amar aqueles que vêm contra a tua vida. Mas Jesus falou que vale é você amar essas pessoas. Entenda uma coisa: a nossa natureza não pode mudar de pessoa em pessoa. Eu gosto desse, eu não gosto desse, gosto desse, eu não gosto desse. Não, a nossa natureza tem que ser real, a nossa natureza tem que ser uma. A nossa visão tem que ser única. Não tem máscara que fique em pé diante daquilo que Deus tem. Deus ele arranca as máscaras, Deus ele muda a história, Deus ele tira a pessoa que... Tem gente que é bipolar, né? Deus cura até isso também. Deus ele muda caráter, sim ou não? Deus ele muda história, sim ou não? Pedro era um homem que era totalmente colérico. Pedro era impulsivo. Pedro era um homem difícil de lidar. E Jesus confiou a igreja na mão de quem? Só que quando Pedro recebeu o Espírito Santo, irmão, ele entendeu o que é ser leve e suave. Ele entendeu o que é ser manso e humilde. Ele entendeu o que é fazer a vontade de Deus. Desde ele mudou até a personalidade de Pedro. Foi um processo. Pedro não aceitava Paulo, e Deus falou com Pedro, e Pedro começou a aceitar. Pedro falava que é somente para os judeus, e Deus falou com Pedro. Pedro falava: não como isso, não como aquilo, e Deus mostrou uma visão a Pedro, os 4 animais no lençol,
E Pedro começou a entender que aquilo que muitas vezes você pensa não é aquilo que Deus quer para você. Muitas vezes a tua personalidade tem que ser transformada, mudada, moldada, para que você possa viver o propósito de Deus. E Deus, Ele tem isso para a tua vida. Talvez você tenha um olhar pessimista. Talvez você tenha um olhar, as pessoas fazem um propósito, um projeto, coisa, e falam, não vai dar certo. Muda o teu entendimento em questão disso e começa a olhar com um olhar otimista, começa a olhar com um olhar de bênção, começa a olhar com um olhar de águia, visão de águia. Vamos ter um encontro. O encontro o quê? Encontro de líderes, visão de águia. Irmão, tem muita gente que tem visão de galinha, está olhando para baixo, está ciscando, só olha para baixo, nada vai dar certo, nada vai prosperar, e nada dá. Mas Deus te chamou para ter visão de águia, para acreditar, irmão. A primeira coisa, a pessoa que tem que acreditar é você mesmo. A desobediência vai te levar à destruição. A rebeldia vai te levar à destruição, mas a obediência e a entrega vai te levar à bênção. Aquilo que Deus tem preparado para você é para você. Não se destrua por você mesmo, porque o rebelde, irmão, se destrói por ele mesmo. Precisa nem você gastar o teu latim, né, como diz. Deus, Ele já toma conta. Deus, Ele já faz, Deus, Ele já age. Mas Ele veio para trabalhar na tua vida, para que você possa ser abençoado. Sabe por quê? Só viverá as promessas de Deus e as conquistas quem for obediente até o fim. Josué e Caleb foram obedientes até o fim. E eles entraram na terra prometida, conquistaram. Quando eles entraram na terra prometida, Deus abriu, como abriu o rio, o Mar Vermelho, Ele abriu o Jordão também. Eles não precisaram levantar uma espada na primeira guerra ali, porque as muralhas Deus derrubou. As cidades Deus entregou. Até o sol Deus parou. Porque quando Ele quer te abençoar, meu irmão, coisas sobrenaturais acontecem na tua vida. Então toma posse. Josué só precisou ser obediente. Josué só precisou obedecer. E Deus, Ele fez grandes coisas na vida do povo de Deus. Mas os rebeldes pereceram. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que Deus, Ele tem misericórdia em nossas vidas. A tua visão em questão do teu problema vai determinar o teu milagre. A nossa vida com Deus é uma vida que nos vai dar um direcionamento que nós temos que seguir. Entendimento de uma coisa: é o Senhor que está lutando por você, é o Senhor que está guerreando pela tua vida, é o Senhor que está te capacitando. Então só toma posse. Te chamou para ir, alguém te direcionou a viver algo, é porque Deus, Ele quer fazer algo na tua vida. Não era nem para me cantar, né? A voz que só Jesus. Não era nem para pregar, porque até é ruim de falar, a voz também não ajuda. Só que Deus, quando Ele nos chama para um propósito. E quando foi pregar pela primeira vez, sabia de alguma coisa? Ali a pouca Bíblia. Nem eu me ouvia. Ainda bem que não gravaram, né? Que hoje é tudo gravado. Nem eu ia me ouvir, irmão. Só que eu busquei melhorar, eu busquei a palavra, eu busquei estar muito longe daquilo que Deus quer, mas já está muito perto daquilo que Deus tem preparado. Já está muito além daquilo que Deus fez no começo. Você só vai conseguir vencer se você buscar fazer a vontade de Deus. Você só vai conseguir vencer se você caminhar. Você só vai conseguir vencer se você buscar a Ele, se você tentar. Se você nunca tentar, irmão, você nunca vai conseguir. Talvez Deus tenha colocado no teu coração a necessidade de ser uma pessoa melhor.
Se você não buscar ser essa pessoa melhor, você nunca vai conseguir. Deus, Ele muda muitas coisas em nossas vidas, até a nossa visão pessimista. Sabe, muitas vezes Deus, Ele transforma as nossas vidas para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. E você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Não interessa e não importa o que você tem hoje, Deus, Ele quer te aperfeiçoar. Você não nasceu pronto, você nasceu para ser aperfeiçoado por Deus. Você não nasceu pronto, você nasceu para ser capacitado por Deus. Você não nasceu para rebelar, não olhar o problema dos outros, você nasceu para ser solução. Tenha o entendimento disso. Você nasceu, está aqui nessa igreja, irmão, para estar unidos em um só espírito. E quando você está unido em um único espírito, irmão, você trabalha com alegria, você faz a vontade de Deus, você cresce, você vive o propósito de Deus, você vive milagres. Porque é isso que Deus quer realizar para você. Mas todo aquele que não busca morre. Tem gente que está morrendo espiritualmente. E quando essa morte espiritual vem, preste atenção nisso. Deus, Ele quer que nós venhamos ter vida, e vida em abundância. Nós temos uma vida eterna que está nos aguardando na eternidade. Mas quando você morre espiritualmente, quando você morre fisicamente, você vai para onde? Só que quando você está vivo espiritualmente e você morre, você vai para a eternidade. Deus, Ele quer trazer vida para você. Deus, Ele quer te ensinar. Deus, Ele quer fazer você parar de andar em ciclos. Talvez você está igual o povo do deserto, andando em ciclos por anos e anos e anos. E Deus está falando, não, eu ainda quero fazer você viver o propósito de Deus. Renova a tua mente, abre o teu entendimento, busca a Deus em espírito e em verdade, e grandes coisas Deus fará. Tem pessoas que já era para estar vivendo o propósito de Deus há muito tempo, mas não deixa Deus transformar a sua vida. E Deus está apertando de todos os lados. Deus está falando de todos os lados. E muitas vezes não aceita. Entenda uma coisa: nós estamos em constante evolução na presença de Deus. Nós estamos em constante evolução na presença do Senhor. E o Senhor, Ele quer fazer você ser um conquistador, a conquistar a promessa, a conquistar o propósito, a conquistar a restauração na tua vida, a conquistar a cura, a conquistar a libertação, a conquistar almas para Jesus, porque tudo aquilo que Deus faz na tua vida é para que deságua na vida de outras pessoas, e outras pessoas sejam abençoadas, e vidas sejam ganhas através da tua vida. Talvez Deus quer te dar um testemunho forte de milagre, e esse testemunho vai edificar vidas também. Eu quero fazer algo profético nessa noite. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado, que talvez veio com você, que você conhece, e você vai começar a orar pela vida dela. Você vai abraçar essa pessoa, você vai começar a declarar sobre a vida dessa pessoa coisas otimistas, que Deus, Ele vai começar a realizar o sonho. Deus, Ele vai começar a mudar a história. Deus vai continuar realizando aquilo que Ele tem planejado. Vai te juntando aí com alguma pessoa, vai te juntando com alguém, que Deus, Ele vai prosperar. Começa a ser profeta na vida dessa pessoa. Deus, Ele vai desprender na tua vida e na vida dessa pessoa grandes coisas. Vira, fica de frente, começa a orar. Os obreiros que estão na intercessão, pega quem está sozinho aí, em nome de Jesus. Nós começaremos a declarar. Quem é casal, fica quem é casal. Esposo e esposa, começa a declarar sobre a vida dessa pessoa. Começa a declarar na vida dela, porque
Grandes coisas vocês vão conquistar ainda na presença do Senhor. Deus, Ele vai mudar a história de vocês. Vocês vão começar a viver aquilo que vocês não viviam na presença de Deus. Vocês vão começar a conquistar aquilo que não conquistaram na presença do Senhor.